grande parte do meu trabalho focado na parte dos fornecedores de TI do Sicredi, na parte de contratações, montagem de painéis de indicadores, como está a performance dos nossos fornecedores, né? É isso que eu faço na grande parte. Então, uma agenda bem curta, tá? Que a gente vai passar aqui, vou dar uma contextualização sobre a questão de contratação de serviço, terceirização, outsourcing, falar um pouco sobre EFP, negociação de preços com fornecedores, como firmar um contrato, os primeiros passos, como está firmando um contrato, né? Sobre acordos de nível de serviço, ANS, SLAs, não sei como o pessoal conhece aí, e algumas referências que eu utilizei para a apresentação que eu utilizo no dia a dia. Tá? Aqui a apresentação do pessoal, vou passar batido, a gente já acabou falando. Primeiro eu queria até fazer uma pergunta para o pessoal que está aqui, se alguém já contratou serviços de TI, alguém já alguma vez teve que portar um fornecedor, contratar um fornecedor na sua empresa? Ninguém? Eu já. Como é que foi a experiência? Foi tranquilo? Tiveram problemas com o fornecedor? Já aconteceu eu contratei um servidor para uma aplicação própria minha, que eu hospedei. E já aconteceu do serviço sair do ar sem nenhuma comunicação, nada assim, e daí quem usa o sistema que eu fiz foi prejudicado, né? Eu tive que ter um desgaste aí no cliente, tal coisa assim, por causa acho que a questão de acordo de nível de serviço, né, não ficou bem claro assim, das garantias que eu tinha do sistema estar sempre no ar. Em relação ao serviço do contrator. Exatamente. Tu teve uma experiência boa, ruim? Começo ruim, mas depois endireitou, digamos, contra serviço de impressão, empresa terceirizada para fazer impressão, né? No princípio, eles tendem a resolver os problemas a partir do momento que tu realmente não consegue imprimir, que é onde eles perdem, né? Que por página impressa, para contar a qualidade da impressão e manter uma impressão preventiva para que não chegue a parar, né? Por um tempinho até acertar, né? Feito um contrato, né? Pode ser até cláusulas mais rígidas de tempo, de resolução, manutenção preventiva mais seguida para evitar os problemas. Sim. Então, só uma contextualização rápida, né? Aqui que eu falo basicamente é que hoje, cada vez mais as empresas onde o seu fim não é TI, o seu negócio fim não é TI, seja banco, seja cooperativa de crédito, seja cooperativa de médicos, seja uma empresa de celular, seja qualquer outro ramo que não seja tecnologia, cada vez mais elas vão buscar fora empresas especializadas para prestar o serviço de tecnologia. Tá? Isso é uma tendência do mercado, a gente tem visto grandes organizações que têm seguido essa linha. O Sicredi é uma organização que seguiu por essa linha, toda a parte técnica, o Adores, eu acho que se lembra da questão que continha muito desenvolvimento de software dentro do Sicredi, né? Eu trabalhava lá, toda essa parte de desenvolvimento de software, tudo isso foi tirado dentro do Sicredi. Hoje a gente não tem nada de desenvolvimento de software no Sicredi. E a gente tinha, vamos dizer assim, mais profissionais do que talvez uma fábrica de software de médio porte, trabalhando para desenvolvimento de software, análise de sistemas, teste de software. E daí tudo isso foi tirado fora, foi mandado para outras empresas, tem um processo, se conhece o mercado, que é o outsourcing, né? Outsourcing, o que seria? Né? A terceirização de atividades, ou seja, a transferência de atividades que eram realizadas dentro da organização. Isso é um exemplo bem claro no seu Sicredi, né? Esse para desenvolvimento de software, teste de software, análise de sistemas, isso tudo era feito dentro do Sicredi, onde o negócio aqui do Sicredi não tem nada a ver com tecnologia. E a transferência dessas atividades para parceiros estratégicos, prestadores de serviços, fornecedores, tá? Fala um pouco sobre EFP, não sei se o pessoal conhece a terminologia, o que significa, tá? Request for Proposal
quer dizer uma requisição de serviço, uma proposta, uma requisição de serviço, onde tu vai passar alguns parâmetros, algumas informações sobre o serviço que quer contratar e vai te mandar para um determinado escopo de fornecedores do mercado, vendo se eles se atendem ou não àquele teu serviço, se eles atendem plenamente, com qual custo, e tu vai receber essas propostas para tomar uma decisão de com quem contratar, quem vai te oferecer a melhor solução, quando tu decide contratar fora, terceirizar um serviço. Tá? Alguns pontos importantes sobre essa questão da MFP, né? Então, o documento geralmente inicia todo o processo de seleção de fornecedor, onde tu vai mandar para um escopo de 3 fornecedores, 5 fornecedores, 10 fornecedores, que se achar mais adequado, né? Se trabalha no mercado hoje que tu limite teu escopo de 3 a 5 fornecedores para te ter um escopo mais definido, mais refinado de fornecedores e não perder muito tempo analisando N alternativas que são apresentadas por vários fornecedores. Durante uma RFP tu consegue identificar riscos e benefícios de cada fornecedor, onde tu vê que quando tu pede uma proposta, ele vai te mostrar trabalhos já realizados do fornecedor. Tu vê que tu é uma empresa de grande porte e ele só atendeu empresas de pequeno porte ou de médio porte, talvez seja um risco. O número de demandas que tu vai mandar para ele não conseguir te atender como tu gostaria. Ou um fornecedor novo que está começando, se não, ele não tem nenhum trabalho para te mostrar, nada, não desenvolveu nenhum trabalho sobre aquele assunto que tu está pedindo, isso pode ser um risco também. Será que ele vai conseguir te entregar um projeto de qualidade? Um exemplo, a gente contrata muitos fornecedores lá no Sicredi na parte de cartões. Então, a gente contratar um fornecedor de tecnologia, mas que não tem nenhuma experiência com redes de cartões, adquirência, nunca trabalhando num projeto que tu visa, algo do gênero, é um risco para o Sicredi. Será que ele vai conseguir atender essa nossa demanda? Será que ele vai conseguir se adaptar para atender todas as necessidades do Sicredi? Outro ponto é a má elaboração da RFP, né, que pode levar a decisões equivocadas. Essa má elaboração é parte do cliente, onde ele não deixa claro, quando ele está passando os requisitos do serviço que ele vai contratar, o que ele pretende realmente contratar. Ele fala assim, estou buscando um fornecedor para desenvolvimento de um cadastro de clientes. Passou abrangente, os caras vão te dar 1000 soluções, ele pode te dar um cadastro de cliente complexo para 15 mil clientes, ele pode te dar um cadastro de clientes para 100 clientes, entendeu? Tu tem que deixar bem claro o que é o escopo do serviço, qual o número de transações, o número de clientes que vai passar para esse serviço, se isso vai ter que ser utilizado na intranet, se vai usar na internet. É bom deixar bem claro qual é a necessidade da empresa na hora que tu manda uma RFP para um fornecedor. O que eu já falei é a questão de imputar a lista dos concorrentes, porque não dá uma oportunidade para vários fornecedores, mas sim o trabalho que é quando tu demanda uma RFP para um fornecedor, tu analisar 10 propostas, 15 propostas diferentes de fornecedores, tu pegar e refinar para entender se dentro daqueles 15 fornecedores, qual que é o diferencial de cada um daqueles fornecedores que são muito iguais. É um trabalho muito grande, um esforço muito grande que tu vai ter na tua empresa. Então é melhor tu delimitar. Eu quero contratar um serviço de cartões, então vai lá, pega 3 players, 3 fornecedores principais desse mercado e manda uma proposta, manda um pedido de proposta. Tu quer trabalhar com a parte de crédito? Foca em fornecedores assim. Tu quer trabalhar no desenvolvimento do sistema corporativo, uma coisa web? Foca em fornecedores que atendem esse mercado. Realização de perguntas que permitam a diferenciação dos fornecedores, no caso de saber experiência que o fornecedor já tem no atendimento de determinados serviços que pediu, a carteira de clientes que ele atende. A gente atende o fulano de tal e o padeiro ali, não sei o quê. Não quer dizer que o cara não é um cara bom, mas talvez ele não consiga atender uma empresa que tem um porte, quando é uma empresa grande. Daí tu fala, eu atendo a Dell, eu atendo a Unimed, eu atendo o Bradesco, eu atendo o HSBC. Tu começa a ver que o cara tem um padrão maior, ele já tem uma clientela que exige um padrão melhor do serviço dele. Clareza dos objetivos da contratação vai em linha com a elaboração da RFP, né? Tu tem que ter uma clareza do que tu está contratando e definição das regras do processo de contratação, né? É desde o início importante tu definir. Tu está mandando uma solicitação de proposta hoje, para quanto tu quer receber essa proposta, quais itens tem que conter essa proposta para poder qualificar esse fornecedor e qual a tua expectativa de tempo de estar iniciando esse serviço, porque
porque com um serviço muito grande, o fornecedor não consegue, em uma semana, preparar uma equipe para começar a te atender. Então, daí, se tu tem uma determinada urgência, é importante deixar desde já claro no RFP que é um projeto extremamente crítico, de extremamente urgência, e que tu precisa para tão logo, e ver se o fornecedor está preparado para atender as necessidades. Falar um pouco sobre a questão de negociação de preços, né? Que hoje é uma dos grandes embates junto a fornecedores, né? Porque o fornecedor quer defender o lado dele, porque ele tem custos, o Tafarel sabe muito bem disso, né? Tu tem custos internos, tem custo de equipe, tu tem custo de pessoas, de aluguel, fora a tua margem de lucro que tu tem que ter em cima do quando tu vende o serviço para alguém, né? E por outro lado tem um cliente. O cliente nunca quer pegar, tem um monte de dinheiro, vou esbanjar. O cliente quer um serviço adequado para um valor X que foi planejado para aquele serviço. Então ele vai buscar empresas que consigam atender dentro daquilo. E sempre tem aqueles embates, né? O fornecedor apresenta um preço X, daí tu questiona, mas está me cobrando muito caro, no passado tu me atendeu mais barato, uma coisa bem similar, ou o fulano de tal está me atendendo, me entende a mesma coisa do preço bem, metade do teu preço. E tu entender um pouco isso nessas variáveis para poder negociar, né? Então é bem importante conhecer o que está sendo negociado. Tu vai contratar quero que crie uma página web, quero contratar um serviço de transações de cartões, algo do gênero. É importante tu conhecer o que envolve esse mercado, quais são os custos por trás que o fornecedor tem para te prestar esse serviço. Tu não vai querer que o cara desenvolva todo um novo portal web por R$100, que é a mesma coisa que o cara desenvolver uma tela de login, entendeu? Então tu tem que saber bem isso, qual é o esforço real. Tu não pode fazer uma relação ganha-perde. Tu ganha e o fornecedor perde. E nem perde-ganha, onde tu perde pagando um monte e tu tem um serviço inadequado. Então tem que ser uma negociação justa. A questão de elaborar uma estratégia de negociação, com que fatores tu vai negociar com o fornecedor, né? Fatores como a escala de serviço que eu vou estar te mandando, qual as oportunidades de novos serviços que a gente vai ter, a concorrência que está sofrendo com outros fornecedores. Olha, tu não me atender nesse serviço aqui, eu tenho outros fornecedores que podem prestar esse serviço. Vamos chegar a um consenso, vamos negociar aqui para te poder me atender. A questão da negociação saudável entre as partes que eu falei, né? Não pode ser uma coisa ganha-perde, tem que ser, acho que ganha-ganha para ambas as partes. Comparação de preços, nunca vai naquela, né? Acho que isso vale de regra, não para a contratação de serviço de TI, mas para a contratação de compra de um produto ou qualquer serviço. Tu nunca vai de cara, o cara te diz, isso aqui é R$100, tá bom, beleza, contratei e tal. Sempre pesquisa, tu sempre vai ver se outra empresa não te atende melhor por aquele mesmo preço, ou se outra empresa não te atende até mais barato. O detalhamento dos valores, quando tu vai questionar, vai negociar a questão de valores, é saber, entender com o fornecedor por que ele está te cobrando aquele preço. Onde é que talvez tu consiga reduzir, ou onde é que ele consiga justificar por que ele está cobrando aquele preço. Então, ele detalhar, não te dar simplesmente um preço fechado, te mostrar como é que ele está chegando nesse valor aí. A questão de aquisição unitária e escala, isso aí é uma das estratégias que se ganha grande vantagem na negociação. Por exemplo, uma compra de licença de software. Quanto é que tu me cobra para vender uma licença desse software? É X. E se eu comprar 10 mil? Tu multiplica 10 mil vezes o meu valor X. Mas é complicado, né? Não estou te adquirindo uma licença. Tu não vai ganhar R$100 comigo. Tu vai ganhar não sei quantos mil comigo. Então, me baixa. Se é R$100 uma licença, tu não consegue fazer a 80, quem sabe? Se eu te comprar 10 mil licenças, eu tenho pessoas para usar tudo isso no teu software. Daí tu tem que pegar os de das alternativas. E a questão das armadilhas também, né? Que os fornecedores vêm, às vezes, com conversa mole, que esse é o preço, que eles não conseguem baixar, ou que ele te oferece um preço ali, eu baixo hoje R$1.000 esse preço, mas a gente tem que fechar agora a proposta. E daí tu vai naquela cabeça, o cara já deu um desconto, eu vou fechar, não sei o quê, mas se tu esperasse mais uma semana, tu conseguia fazer uma negociação melhor com o cara, ou tu conseguia achar um outro fornecedor que te atendesse por um preço melhor. Então aqui quando chega
na parte da questão de firmar um contrato, já tem definido qual é o fornecedor, quem vai te atender, né? Alguns cuidados que exigem na hora de firmar um contrato. Tá? Uma boa prática na empresa é ter uma minuta padrão. O que seria uma minuta padrão? Um contrato padrão, cláusulas padrões da empresa, que resguarda a empresa, que tu vai dizer para o fornecedor. Olha, esse aqui é o contrato da minha empresa, a gente utiliza com todos os fornecedores, tu tem que se adequar. Tu consegue atender todas essas cláusulas aqui até o ciclo, né? Cláusulas jurídicas, cláusulas administrativas, questão de se tiver uma discussão jurídica, quem fica como preposto, quem vai ter que pagar os honorários de advogado, tudo isso tem que estar bem definido. Quando tem uma minuta padrão, tu não perde tempo na questão de cada fornecedor tem uma minuta. O Tafarel, quando manda uma proposta, tem modelo de proposta da empresa, né? Então imagina, uma empresa, por exemplo, o Sicredi, a gente trabalha com mais de 100 fornecedores de TI. Imagina se cada serviço que a gente pedisse, eles mandassem uma proposta do jeito. Um quadrinho, uma florzinha, condição de pagamento. Hoje eu pago em 5 dias, amanhã eu pago em 45 dias. É uma bagunça. Quando tem uma coisa padrão, que é uma empresa, até um exemplo de empresa grande, já tem um padrão administrativo também que os fornecedores têm que seguir. Tal dia é dia de pagamento, a gente consegue pagar só com tantos dias para frente. Então, definir um muito padrão é um ponto bem grande na contratação de fornecedores. Ter bem clara a questão dos valores e a forma de aquisição do serviço, como está adquirindo, qual vai ser o preço realmente que está pagando pelo serviço, para a gente não ter surpresas, né? Tem um serviço lá embutido junto no contrato, que tu não leu direito a minuta e quando vê, o cara está te cobrando um negócio na nota fiscal, mas eu não contratei isso. Está aqui no contrato, não viu, estava embutido em tal serviço. O modelo de pagamento, quando a empresa tem um modelo padrão, né? Quando tem um dia X para pagar fornecedores, ou tu só consegue pagar os fornecedores a partir de 30 dias que eles te entregaram a nota fiscal para pagamento. Cláusulas administrativas e jurídicas. Um ponto muito importante que é que eu trabalho focado é a definição de acordos de nível de serviço, né? Os ANS e SLAs, que é, até depois eu vou detalhar mais, mas em linhas gerais se tu está contratando um serviço de rede, qual a disponibilidade da rede que tu está contratando. Se tu está contratando um serviço que vai te entregar um software, um pacote fechado de software, qual o prazo de entrega que ele vai ter, o que acontece se não entregar nesse prazo. Eu vou dar um detalhamento maior aí. Questão da garantia do serviço, né? Eu considero extremamente importante para qualquer serviço que tu contratar hoje, tu ter uma garantia, um período de garantia, que seja de 90 dias, que seja de um ano. Porque se tu fizer um contrato onde tu não vai firmar um suporte àquele fornecedor, mas ele te entregou uma aplicação, se tu não tem uma garantia de no mínimo 90 dias, imagina o que acontece, entreguei hoje o software que tu pediu aqui, uma semana depois deu um bug. O que acontece? Não tem garantia. Vai ter que gastar mais dinheiro contratando o cara para corrigir aquele bug que ele mesmo fez. Entendeu? Então tem que pensar muito nas questões ali da garantia. Firma um contrato ali de uns 3 meses de garantia, onde o cara vai pegar e vai te atender sem nenhum custo a correção de possíveis erros que podem ter na aplicação que ele desenvolveu. E 2 minutos? Foca no que é importante. Aqui dicas eu já falei. E aqui, né, a questão, né? E se o serviço não está sendo prestado conforme esperado? Tá? Você começa a ter problemas no teu serviço. Para isso existem a questão dos acordos de nível de serviço, né? Os SLAs, ANS. Então, o acordo de nível de serviço é um acordo firmado entre o cliente e o fornecedor, onde visa garantir o serviço, o esperado mínimo daquele serviço por parte do fornecedor. Então, é importante a definição da responsabilidade entre as partes, definições de multas e bônus, multas quando o serviço não é prestado da forma adequada, quando foi acordado, e bônus quando é aquilo, tu espera a entrega do projeto, o fornecedor te atendeu 2 meses antes, vamos dar um bônus para o fornecedor. Não, isso acontece isso? Acontece. Quando tem serviços críticos, por exemplo, nível de atendimento de clientes, que é atendimento lá em 20 segundos, isso influencia na satisfação do cliente. Não, eu entendo, mas na prática, já viu o teu banco lá pagar mais? A gente está montando um modelo de indicadores de serviço com a IBM, por exemplo, que são nossos grandes fornecedores, onde vai ter multas e bônus por determinados indicadores, se tiver atingimento.
a definição clara dos indicadores e aplicar isso. Né? Não adianta ter indicadores no contrato e não aplicar, ficar só lá para bonito. Né? Aqui uns exemplos de indicadores. Tá? Geralmente, indicadores de TI são medidos em painéis, eu botei uma figura para exemplificar, né? Em dashboard, que se chama. E alguns exemplos de indicadores. Entregas no prazo, que simplesmente tu tinha um prazo acordado, uma data X, 1 de novembro tem que me entregar com a aplicação pronta, se não me entregar, eu vou estar aplicando uma multa de 1% sobre o valor do serviço, em cima de cada dia de atraso. Qualidade das entregas também, foca quando a gente bate forte quando a gente fala de contratação de software, né? Tu me entregou um software, me entregou no prazo, entregou bonito, só que o negócio eu clico na tela surge um bug. Eu cadastro o cliente, surge outro bug. Qualidade tem essa entrega, né? Tempo de atendimento de incidentes, quando a gente fala de equipe de serviço desk, né? O atendimento de incidentes é ligado diretamente com nossos clientes, então se tu não tem um atendimento rápido, o cliente fica insatisfeito, né? Deve ter que cobrar dos fornecedores de fazer esse atendimento. Disponibilidade, usando o exemplo que o Adonis falou ali, né? O cara pegou, cortou o serviço, ficou disponível a tua aplicação lá, né? Ter disponibilidade, a empresa trabalha 99% de disponibilidade, serviço de rede, 97%, conforme a identidade do teu negócio. Né? Indicador de serviço desk, que tu vê taxa de abandono, nível de serviço, índice de satisfação. Tudo isso geralmente atrelado a multas, quando não são cumpridos, né? Ou, como eu falei, bônus, que em alguns casos raros, né? Quando é cumprido acima do esperado. E aqui é o último slide da apresentação. Tá? Algumas referências que eu utilizei do ITIL, onde fala da parte de gerenciamento de fornecedores, gerenciamento de nível de serviço, do COBIT, que tem a parte de entrega e suporte, ali o definir gerenciamento de serviço e gerenciar serviços terceiros, tem muito conteúdo para se aproveitar em relação à contratação de serviços de TI. Tem um guia prático de contratação de soluções de TI, que é do governo, que eu não sei se aplica mesmo na realidade do dia a dia, nas contratações de TI, mas está na página de governo, é um material bem interessante ali. E alguns livros, né? Outsourcing de TI, do Albertin, que é um livro bem completo, tem bastantes casos práticos, e terceirização de serviços de TI, sabe? Eu só queria perguntar uma coisinha para ti. Bem na hora. Não, só uma coisinha assim, não precisa comentar, não, eu tive a impressão assim, a sua equipe ali é muito grande para esse setor? Quantas pessoas tem mais ou menos? Para especificamente contratação de serviços de TI. Farei gerenciamento de serviços de TI, hoje a gente está com uma equipe de 5 pessoas, incluindo o meu gerente. Então, essas 5 pessoas têm advogado, não tem advogado? Não, mas daí a gente tem uma área específica, o jurídico cuida de todas as partes jurídicas. A maioria do que tu apresentou aqui é questão jurídica, questão contábil, questão administrativa, né? Isso, mas a gente se envolve muito, mesmo não sendo da parte jurídica. Hoje eu me envolvo muito em questão de discussões de cláusulas jurídicas, onde o jurídico ele não consegue talvez mais argumentar só na parte jurídica. Com máquina também mexe, né? Pouca coisa. Eu brinco, né? Minhas ideias de programação hoje é o Outlook, o Excel e o Word. Entender para coisa. Tá bom. Então, mas até aproveitando que o Padre comentou de equipe, né? Hoje a gente está se reestruturando para ver uma equipe maior, porque é um tipo de serviço em TI que tem que dar bastante atenção, porque pode causar um grande prejuízo para o teu negócio se tu não gerencia bem teus fornecedores, né? Principalmente em TI, que hoje é o sério das empresas. Eu acho que ela levantou uma coisa. Não vou ficar discutindo. A minha pergunta é em relação a bônus em contratos. O bônus ele é ligado à qualidade do serviço prestado ou simplesmente ao prazo de entrega? Ou você define isso no contrato? A gente define isso no contrato. Pode ter os dois casos, tá? Como um exemplo de qualidade de entrega. Se eu me entregar uma aplicação sem nenhum bug, eu posso atrelar um bônus em relação a isso. Eu posso atrelar um nível de bônus. Eu aceito, minha meta de nível de serviço é um bug, um defeito a cada 200 horas de desenvolvimento. Se tu estiver dentro disso, ok, tu está atingindo o indicador, não vai ter penetração. Mas se tu entregar uma aplicação onde eu acho um defeito a cada 10 mil horas de desenvolvimento, o supra-sumo do desenvolvimento de software, daí tu vai pegar e vou te aplicar um bônus. Tu merece isso, entendeu? Tu
estar oferecendo para os meus clientes uma aplicação de qualidade. Questão de entregas, tá? Entregas é um caso mais raro de ter bônus, tá? Porque entregar no prazo é mais que obrigação do fornecedor, quando ele tem tudo para prestar o serviço dele. E dificilmente as empresas contratam e pagam um bônus se não entrega 2 meses antes uma coisa que eu estava esperando daqui a 2 meses. Não faz sentido, sabe? Eu vou receber uma coisa 2 meses antes, o que eu vou aplicar? Se eu só estou precisando fazer 2 meses antes. Isso é muito difícil de acontecer, né? Uma entrega bem antes do prazo. É muito difícil de acontecer, porque hoje a gente vê na realidade cronogramas super apertados, né? O que falta é tempo, não sobra tempo. Mas acontece na prática a questão de pagamentos de bônus a fornecedores, mas é mais difícil, se vê mais a aplicação de cláusulas de multas, né? Em função do serviço não prestado adequadamente. Fernanda? A minha pergunta é na questão jurídica. Tu não acha assim, que essa questão de conhecimento na área jurídica não faltou alguma coisa, um complemento aqui na faculdade, nessa parte de contratos? A gente não tem nenhuma cadeira que envolva a questão jurídica. Não tem hoje, pelo menos na minha época não tinha. Talvez até na questão de sugestão, alguma coisa tocar a parte de negociação de contratos, reduz junto dentro de governança, algo assim. Mas isso aí eu acabei pegando na prática mesmo, no dia a dia, sabe? Questões de... o advogado lá que está analisando tal minuta dizer, mas essa cláusula aqui não está legal, o fornecedor não está aceitando, e daí vamos negociar. Só que para negociar uma cláusula, tem que entender, entendeu? Tem que entender, mas por que o preposto do não sei o que e não sei o que não pode estar aqui nesse contrato? Daí ela explica, isso aqui é um risco. Numa determinada ação judicial, a empresa pode perder, pode tomar um prejuízo, daí tem que acabar entendendo. Então, para nós, talvez seria interessante alguma cadeira, algumas colocações dessa parte jurídica também. Seria interessante. Trazer alguns cases, algumas discussões sobre serviços de TI que levaram a casos jurídicos. Ok, então, acho que não tem alguma outra pergunta, né? Te agradeço, Thomas. Né? Eu acho que teria